Salve, salve, sou Rossir Berni, editor e jornalista da editora Alcance, fundada há 41 anos. E há quase 50 anos estamos, eu como escritor, publicando nesta feira maravilhosa e há muito tempo trazendo vários escritores e todos eles de enorme valor para apresentarem nesta feira as suas obras literárias, todas da maior relevância. Temos, por exemplo, Herdeiros de Fé e Ódio, do Cláudio Moreira, que vai nos contar agora quem é essa personalidade, esse escritor gabrielense, Cláudio Moreira. Obrigado, Rossir, obrigado à editora Alcance. Meu nome é Cláudio Moreira, eu trabalho na área da comunicação há mais de 30 anos, atuando no rádio, no jornalismo. Sou também teólogo, bacharel em teologia, né? Exerço a atividade de ministro evangélico e há bastante tempo escrevo também, começando, claro, obviamente, no ramo do jornalismo, de onde a gente começou a escrever eventualmente poemas, depois crônicas, até chegar aos primeiros 2 livros que publicamos há um tempo atrás, que foi Sementes de Vitória e Em Águas Mais Profundas, que eram obras devocionais, ou seja, literatura cristã com apelo devocional, emocional, e esta mais recente, lançada neste ano de 2025, Herdeiros de Fé e Ódio, foi a minha tentativa de ingresso no mundo da ficção. Uma história que estava há muitos anos na minha cabeça e que finalmente, depois de 3 meses de intenso trabalho, no final de 2024, eu resolvi que eu ia escrever até o fim, porque eu tinha iniciado várias vezes e parado por causa do trabalho. Eu não sou um diletante, né? Eu não sou um aposentado, eu sou um trabalhador, sou um servidor público municipal, tenho que pagar minhas contas, então eventualmente tinha alguma dificuldade para escrever até o final. Até que um belo dia, por decisão própria e por disciplina, consegui finalizar a história e consegui submetê-la ao crivo do Rossir, ao crivo da editora Alcance, que fez um trabalho editorial impecável, criterioso, de grande profissionalismo, que trouxe muito enlevo e muito aprimoramento para o trabalho intelectual envolvido nessa obra de ficção. Temos o privilégio, então, de constatar, depois das palavras maravilhosas de Cláudio Moreira, a confirmação do que eu senti quando conheci o livro. A leitura de Herdeiros de Fé e Ódio encanta-nos pelo admirável enredo. Irmãos gêmeos no sangue, mas adversários na fé e na vida. Quem será o vencedor, caso haja algum? De qualquer maneira, o júbilo ainda maior da obra é a narrativa consagrada de Cláudio Moreira, construída de modo irretocável. Olha o adjetivo, irretocável. É uma honra, né, ter recebido essa apreciação na contracapa do meu livro, vinda do nosso representante gabrielense na Academia Rio Grandense de Letras e também colega na formação da Academia Gabrielense de Letras, né, titular da cadeira 1, né, a cadeira do patrono Alcides Maia. Que muito me honra. O que para nós é um privilégio e poder estar junto contigo nesse projeto. E esse livro, de fato, é uma história que fala a respeito do relacionamento entre 2 irmãos gêmeos que foram batizados pelo pai com o nome de Rômulo e Remo, que, para quem pesquisa um pouco de história, são os pais fundadores da cidade de Roma, alimentados por uma loba, né? Eles não foram alimentados por uma loba, foram alimentados por um pai que era militante político, brisolista antigo, e por uma mãe que era uma católica fervorosa. Então, a dicotomia entre as crenças dos pais afetou os filhos, né? Um dos filhos era um camarada com inclinações para a vida de farra, para bagunça, e ele acaba se envolvendo com más companhias e acaba preso. O outro sempre foi carola, sempre foi voltado para as coisas da fé, e ele acabou, o seu caminho natural foi ir para o seminário. Passa-se muita coisa no enredo do livro. O fato é que o outro que foi preso, eles se distanciam por conta desse evento terrível que acontece na vida deles. Passa-se muitos anos, aquele que foi preso se converte na cadeia, se torna pastor, e eles vão se encontrar numa cidade do interior mais de 20 anos depois, e aquele
ódio àquelas desavenças antigas, aquelas rivalidades acirradas pelo incidente que traumatizou a família, que é detalhado no livro, acabam sendo transportadas para as duas comunidades de fé que dividem uma cidade ao meio. De um lado, os evangélicos, de outro lado, os católicos. A cidade vira uma grande praça de guerra. No meio Cláudio, mas não pode contar toda a história do livro, senão nós precisamos vender e tu te consagrar pela venda do livro, e a história é realmente fantástica, interessante, e tu tens uma narrativa muito tranquila, muito clara, muito objetiva, como um grande comunicador que tu és. E nos conta, tu falaste há pouco sobre a Academia Gabrielense de Letras, em rápidas palavras nos conta o que é esta academia e a que propósito veio. Está sendo uma grandiosa experiência numa cidade histórica como é São Gabriel, que, para quem não sabe, fica na região do Pampa Gaúcho, uma cidade com mais de, que agora no ano que vem vai comemorar 180 anos de emancipação, que nesse ano de 2025 comemorou 225 anos de fundação, uma cidade no coração português do Pampa Gaúcho, fundada por um espanhol, ou seja, tem uma história riquíssima, uma arquitetura belíssima e, claro, literatos que marcaram a história do Rio Grande e do Brasil. Então era muito necessário que os escritores dessa terra, muitos deles publicados pela editora Alcance, pelo incentivo que o Rossir dá para a literatura do interior, acabaram se juntando, se reunindo também sob a liderança do Rossir e constituindo, né, com o Rossir à frente desse movimento, junto com a Ana Rita Léo, João Alfredo Reverbel Bento Pereira e outros grandes escritores do nosso Cláudio Moreira, sobretudo, à frente. Também fez parte ali, fazendo os primeiros 25 de uma academia de 40, que é a Academia Gabrielense de Letras, que passou a reunir os escritores na defesa da literatura do interior do Pampa Gaúcho, produzindo agora uma unidade de esforços que simplesmente foi abraçada pela comunidade gabrielense, abraçada pela cidade, e foi um dos marcos da Feira do Livro de São Gabriel, que teve a sua 17ª edição agorinha há pouco, lá na nossa terra, e o nascimento da academia foi o ápice dessa feira, abraçada por toda a comunidade gabrielense. É um grande projeto que tem muito para dar frutos e fazer ainda mais pela nossa literatura. E como local, a Seven, com 316 pessoas prestigiando a cerimônia. A sociedade toda de São Gabriel convidada ali para prestigiar uma cerimônia de posse muito emocionante, uma cerimônia que até hoje é muito comentada, a festa bonita, como marcou a nossa comunidade, e o resgate das figuras de patronos, 40 literatos gabrielenses que influenciaram a literatura nacional, Marechal Mascarenhas de Moraes, né? Joaquim Francisco de Assis Brasil, que é o patrono do Parque da Expo Inter, né, patrono da agricultura gaúcha, e outros, Aparício Torelli, o Barão de Itararé, que foi diretor de jornal lá em São Gabriel, ou seja, grandes literatos, alguns deles esquecidos, como o poeta Moacir Santana, poeta Natércia da Cunha Veloso, que agora são patronos desta academia. Então é um reencontro da literatura do passado com o presente e com o nosso amanhã. É um grande encontro que, sem dúvida, tem muito ainda a gerar frutos para nossa gente. E falando em amanhã, vamos pensar já no próximo ano, que tu vais ter certamente mais livros para publicar, mas antes disso, antes de finalizar, nos conta da alegria tua de estar aqui na 70ª Feira do Livro de Porto Alegre, com a publicação de um livro maravilhoso e com uma frequência muito grande de amantes do livro e da literatura. A tua sensação em ter autografado aqui diversos livros para os amigos leitores. Então, eu já publiquei 3 livros, mas vir à Feira do Livro de Porto Alegre é a primeira vez. Então, primeira de muitas. Se Deus quiser. É uma experiência importante porque é uma oportunidade de troca de informações, de convívio com outros colegas, com outros escritores, com gente que ama a cultura e a literatura, e que também é uma oportunidade de difundir a nossa obra num espaço extremamente valorizado da cultura gaúcha, que é esse palco da literatura que é a Feira do Livro. É para isso que serve essa oportunidade, e
e a gente aproveitou das melhores formas possíveis. No final, então, o projeto para uma próxima feira aqui, próximo livro? Então, eu tenho alguns projetos já em mente. Eu quero, de repente, publicar algo na área das biografias, né? Resgatando algumas personalidades lá da nossa terra, da nossa gente. Porém, eu venho recebendo um feedback muito positivo desta obra, que ao ler o prólogo, que eu não posso, o epílogo, que eu não posso entregar aqui, pedem uma continuação, e eu estou sinceramente buscando os elementos para isso. Eu te sugiro que, pelo sucesso desse trabalho, tenha uma continuidade mesmo. Vamos em frente, vamos a conferir. Muito obrigado e um ótimo retorno à nossa terra querida, que eu estou aqui há 52 anos nesta Feira do Livro, há 50 anos participando, em verdade 49, o ano que vem 50 anos, junto nessa praça espetacular, que eu lembro lá no início, quando eu autografei o primeiro livro, em 1976, era apenas uma meia dúzia de barracas ali na Rua da Praia, e agora com uma quantidade enorme, de 100 bancas, digamos assim, e começou com meia dúzia. Me permita fazer um registro. Eu quero agradecer à equipe da Editora Alcance, que desde a entrega do material, a revisão do trabalho e a o acompanhamento da diagramação, teve um cuidado muito criterioso comigo. Eu acredito que é um tratamento que eles dão ao seu escritor, um tratamento muito respeitoso, não somente vindo aqui na feira, não somente pelo apoio que a equipe tem prestado aqui a gente, mas em todas as fases da publicação. Eu quero agradecer a valorosa equipe, o time do Rossir, para esse trabalho. No caso, a Lia e a Mariana aqui colaborando enormemente com todos nós. Isso, e mais os outros colegas com quem eu falei por telefone diversas vezes nas fases da publicação. Muito obrigado mesmo. Nós somos a nossa equipe, por isso somos grandes. Muito obrigado, e voltaremos sem dúvida nenhuma, se Deus assim permitir, na próxima 72ª Feira do Livro de Porto Alegre. Muito bem, Cláudio Moreira, agradecido.